cadeia, maluco. Muito Tá. elogio. Muito bem, senhoras e senhores, começando aqui mais um Conversa Bruta, o podcast que você já sabe. O politicamente correto chora embaixo da cama em posição fetal e a mãe não vê. Então, lembrando que esse podcast tem um compromisso único com a verdade. E eu queria lembrar você, se você quiser participar desse podcast de alguma forma, manter este programa no ar, eu vou pedir a gentileza para você fazer aquele Pix patriótico, porque a gente precisa pagar todas as questões aqui do estúdio, incluindo aí o pagamento do diretor, dos equipamentos, do aluguel do espaço e por aí vai. Então, eu peço a gentileza, faz o Pix aí para pix.mdbc@hotmail.com. Vai estar correndo durante o programa também o QR Code para caso você queira contribuir. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre política americana e eu trouxe aqui para a gente poder bater um papo sobre isso Marcela Mandelli, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no Conversa Bruta. Obrigada, prazer é meu. Fiquei muito feliz com o convite. Maravilha. A gente tem um hábito aqui no programa de fazer o brinde da cachaça misteriosa. Sempre que a gente bebe a cachaça misteriosa, que ela é misteriosa, a gente faz o seguinte, a gente bebe e a verdade sai. A gente consegue ter um entendimento de tudo aquilo que é verdade que não é, então a gente deixa a verdade fluir. Então, tá feito o brinde da cachaça misteriosa. Não precisa tomar tudo de uma vez, tá? Marcela, vamos lá. Quem é Marcela? Quais são as suas credenciais? Então, eu tenho 22 anos e atualmente eu sou estudante, né? Acabei me envolvendo com a política uns anos atrás por aquela questão de indignação. Nossa, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a estudar por conta própria, acabei me envolvendo com a coordenação do ProArmas local aqui em Santa Catarina, mais especificamente Balneário Camboriú. Aprendi muito, conheci muitas pessoas. E aí eu decidi fazer ciências políticas e relações internacionais, que é o que eu estou estudando agora. E nos Estados Unidos, né, pela liberdade de expressão que tem lá, então eu pensei, se eu vou estudar isso e defender meus valores, eu vou ir para lá fazer isso. Então, atualmente, estou estudando isso em Miami. Você está em Miami hoje, tá? Aí só para entender um contexto, né? Hoje, por exemplo, eu fiz faculdade de Relações Internacionais, tá? Parei no 4º período. No entanto, eu parei em muitas coisas na faculdade por conta do conteúdo mesmo voltado para o marxismo, uma coisa muito pesada. Por exemplo, né? Fundamentos de Direito, o que tinha de fundamento de direito? Michel Foucault. Aí daqui a pouco tinha mais um outro que era, vamos lá, vamos estudar, um cara mais liberal direita, Norberto Bobbio. E aí você começa a pegar esses caras e você vê que, na verdade, toda a academia no Brasil, ela é forjada na base do MEC. Você percebeu essa diferença estudando relações internacionais nos Estados Unidos? Muito. Até, assim, a variedade de ideias que você pode ter de um mesmo professor. Ele vai encorajar o debate, ele vai te dar os dois lados ali. Tem professor que é marxista que você vê e que ele vai falar, não, eu penso isso. Mas se você quiser debater com ele e ele encoraja isso, você pode, sabe? E aí o outro aluno vai e coloca mais informação, aí... Então, assim, tem esse debate encorajado, eu gosto muito disso. E o material também é ali o livro que o professor usa, mas você consegue ver que é um livro muito o conteúdo, não a ideologia. Então, eu percebi muito isso e eu fiquei muito feliz. Eu pensei, ufa, eu tô estudando uma coisa que eu realmente... acho que eu tô realmente aprendendo a verdade, sabe? E porque, na verdade, vamos lá, existe um ponto que eu vejo também que é fundamental dentro desse contexto que envolve o estudo. Porque, por exemplo, você está colocando uma questão dialética. A dialética, na verdade, é tese, antítese e síntese que cria-se o método científico. Só que o método científico ele só se torna pleno, quer dizer, quando há o amplo debate, né? Aqui no Brasil eu acho muito interessante o seguinte. Eu vou aplicar uma ideia. Eu vou levar, por exemplo, para a Universidade Federal de Santa Catarina, curso de economia, livros de Ludwig von Mises. Eu chego lá, mostro o que os caras vão falar. Isso daí é... Fascismo. É fascismo. Mas quer dizer, isso que Mises, ele começou o instituto dele antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é bem interessante analisar por esse lado, né? Então, tendo uma liberdade de cátedra, fica muito mais fácil também, né? Sim. Eu até não pensava em fazer política ou relações internacionais aqui, porque eu pensei, não vai ter debate, eu não vou aprender o que eu preciso aprender. Então, lá também tem essa questão de vários clubes de diferentes visões poderem fazer ativismo político no hall da universidade, onde todo mundo passa, e é o que eu faço muito ali com a Turning Point, que é um
um grupo conservador. Então, aí as pessoas vêm, os alunos debatem, não precisa ser nem na sala de aula, sabe? O aluno vem, conversa. Esses dias chegou um pra mim e perguntou, eu queria saber se socialismo é ruim. E aí deu aquele, nossa, ele não sabe, sabe? Daí eu expliquei com a maior calma do mundo, tipo, sim, é bem ruim. Mas foi engraçado, assim, porque é um debate que aqui não teria. E eu consigo fazer muito isso lá. E eu me sinto fazendo parte de um movimento que tá ensinando as pessoas, sabe? Existe a formação de think tanks nos Estados Unidos. Os partidos, eles não têm... Aqui no Brasil eu acho interessante. Todo partido, ele precisa ter um instituto cultural, né? Aí o PT tem o Perseu Abramo. Aí o PL tem um lá que, inclusive, bota dinheiro no CIPEC. Aí, por causa disso, o CIPEC vira uma micareta política no Brasil. Né? Vai todo mundo lá, mito. Tá, pô, eu também votei no Bolsonaro. Mas eu acho que existem coisas e coisas. Existe uma diferença do CIPEC americano, por exemplo, né? Você teve no CIPEC em Nova York ou não? Foi em Washington. Perdão, Washington. Você teve lá? Sim, eu fui. Porque assim, vamos lá. A lógica do CIPEC nos Estados Unidos é a formação de academias, de oficinas, quer dizer, de criar grupos políticos para que se engajem e estudem um determinado ponto e consigam aplicar isso nas suas comunidades. Por que você acredita que houve esse desvirtuamento assim, no Brasil? Porque, por exemplo, tá? Vou te dar um outro exemplo. Aqui no Brasil, a gente não consegue, por exemplo, criar grupos acadêmicos. Tem o grupo Henry Maxud, que estuda liberalismo na Universidade Federal. Não sei se está ativo ainda, mas estava. Esse grupo, assim, os caras fazem reunião quase em caverna, sabe? Então, assim, o pensamento conservador americano, você acredita que ele tem essa característica por conta de que lá você tem essa questão toda que envolve esses think tanks, por exemplo, o CIPEC, e o debate lá ele acaba sendo amplo, e também existem meios da mídia tradicional também trazer, por exemplo, o discurso conservador adentro? Exatamente. Primeiramente, essa questão da mídia... Desculpa ser um pouco prolixo na minha pergunta, ficou meio confusa. Não, sim, né? A gente vai conversando aqui, mas primeiramente na questão da mídia, não tem uma hegemonia da Rede Globo lá. Claro que tem as mídias mais fortes, que são de esquerda, mas se você quiser um canal conservador, você vai achar ele, não vai estar sendo censurado, eles não vão estar perseguindo as pessoas que são conservadoras. Então não tem esse medo de falar, você não vai ter retaliação na faculdade. Se você quiser criar um think tank, vai ter gente que vai querer investir nisso, tem muito investidor. Isso é uma coisa incrível. Por exemplo, eu fui em um treinamento de liderança, tudo pago pelo instituto, você precisa mandar o teu currículo e eles falam, não, beleza, você vai ser treinado para ter ativismo político conservador em universidades. Então, e aí, nesse treinamento, eles trazem todos os sponsors, as pessoas que pagam por isso, falam, essas pessoas estão ajudando a educação, e são geralmente esses velhinhos, um casal de velhinho, conservador, americano, então eles pensam, onde eu vou pôr meu dinheiro? Vou pôr no que eu acredito, sabe? Tem muito isso também, a questão do funding. Coisa que no Brasil, né, se fizer, aparece um Alexandre de Moraes Corta. E acaba com a festa. Tanto é que aconteceu isso, por exemplo, uma liderança política de direita, empresária que apareceu no Brasil, Luciano Hang. Né? O cara não é conservador porcaria nenhuma, né? A gente sabe disso. Ele é um cara que ele viu um nicho de mercado dentro do segmento de direita, das tias do Whats, e resolveu entrar para aquilo, né? Mas o que aconteceu com ele? Boicotar, nossa. Aí vamos lá, e tem outro ponto interessante aqui. A partir do momento que ele é boicotado, o que os outros empresários de direita no Brasil e pessoas que pensam em alimentar o crowdfunding vai fazer? Vou me segurar para não acontecer o mesmo. E eles fazem isso com a intenção, já vou usar Luciano Hang de exemplo para os outros. E aí todo mundo... E nos Estados Unidos, eu acho que a liberdade de expressão é a coisa grande aqui. Que lá eles têm, então, tudo que eles tentam fazer tem apoio. E aqui não, porque não tem liberdade de expressão. Então, Perfeito. Eu acho que seria o ponto principal, o ponto-chave. Coloca todo mundo numa espiral de medo e fica por isso mesmo, né? E vamos lá. Política americana. Eu quero entender uma coisa, tá? Que é o seguinte, Marcela. Tivemos aí 4 anos de governo Trump, que ganhou de forma inexplicável contra a Hillary Clinton, né? Isso lá em 2016. Trump, por conta dos ballots, não consegue ele se eleger em 2020. Né? Eu falo por causa dos ballots, que a gente sabe exatamente o que houve, né? Aqui não vai acontecer, a gente pode questionar a democracia americana, só não pode questionar a democracia brasileira. Aqui é tudo perfeito. Exato, né? Aqui, as urnas eletrônicas são maravilhosas, viu, Xandão? Tá bom? Ó, tô elogiando o negócio pra não ter problema.
Mas aí tivemos 4 anos de Biden. Pergunta que eu faço. Qual foi o motivo da fritura do Biden? Foi a senilidade? Foi aquele debate com o Trump que mostraram que realmente ele não tinha a mínima condição? O que aconteceu de fato com os Estados Unidos para chegar a esse ponto? Então, é o que as pessoas falam, que o Biden é um puppet, uma marionete. Então, realmente não era ele que estava fazendo as coisas ali, dando as cartas e tal. Mas o que o americano médio ali vê, o que não tá tão envolvido com ideologia e tal, não é tão preso a ideologias, pô, as coisas ficaram mais caras e estão falando, ameaçando tirar minha liberdade? Tá, então eu vou votar no outro agora. Porque eles têm 2 opções, ou é republicano ou democrata. Então, eu acho que foi uma coisa muito simples assim, sabe? Claro que tem todo um outro envolvimento político, assim, mas o americano médio, que foi lá que o Trump ganhou em todos os swing states, que foi assim, todo mundo falou, nossa, que vitória grande, assim, foi... E aí, eu acho que foi isso mesmo, a pessoa vê, as coisas ficaram mais caras, estão ameaçando tirar minha liberdade, e a vida tava melhor quando tava o Trump, então eu vou votar no Trump de novo. Foi isso que eu vi que derrubou o governo Biden, mas também teve aquela questão que ele estava totalmente incapacitado e doente, não tinha o intelecto para governar uma nação, e aí todo mundo começou a ver também que a América não está sendo respeitada lá fora. Tá todo mundo fazendo o que quer, a guerra ali, se o Trump desse uma palavrinha, ele não teria tido aquela guerra, por exemplo, que é o que as pessoas falam, e é muito verdade, porque ele estava ali segurando a questão no Oriente Médio, e ali Rússia e Ucrânia também. E aí as pessoas, nossa, o mundo tá de cabeça para baixo porque os Estados Unidos tá com um governo fraco e não tem potência nenhuma, sabe? Quando era uma nação, pouco tempo atrás, muito grande e respeitada. Mas agora o seguinte, vamos lá. Nós estamos observando um fenômeno global, que são essas guerras eclodindo em diversos lugares do mundo. Ok. No entanto, eu vejo o seguinte, quando o Trump assumiu a presidência lá em 2016... a gente viu assim, um momento de paz no mundo, inclusive a paz em Israel sendo restabelecida. Se tivesse algum terrorista falando alguma coisa, era míssil na cabeça e acabou. Como ele fez? Ele fez com com um general do exército iraniano. Se a gente for observar, a gente vai ver que em 2016 o mundo estava muito mais pacífico do que 2020, com Trump reassumindo. Quero saber uma coisa, o que o americano médio espera do governo Trump agora, em termos de pacificação mundial? Tem 2 tipos de americano. Tem aquele bem conservador que pensa que se ferre o resto do mundo, eu quero que o dinheiro fique aqui, que a gente não ajude ninguém, e quero que pensem só na América, America first. E tem o americano que pensa, não, tem que dar um jeito lá em Israel, eles são nossos aliados, vamos acabar com o terrorismo. Lutando contra o terrorismo lá, a gente ajuda aqui também. Então tem esses 2 pensamentos, e até os democratas também, né, são totalmente contra a guerra, mas eles não enxergam bem como... aquela coisa, eles não admitem que o Trump vai ser muito bom para isso, mas tem os que admitem também, tem os 2 lados dos democratas, tem aqueles totalmente ideológicos, mas tem os que pensam, não, realmente, relações internacionais no tempo Trump estavam muito melhores e agora vai ter uma calmaria, porque é o que já está acontecendo, já estão falando no efeito Trump, que já está tendo uma calmaria ali, a galera está conversando, até o Maduro já sinalizou algumas coisas, o Hamas também, então já está tendo esse efeito Trump mesmo antes de ele assumir. Isso eu acho interessante, né? Porque, na verdade, quando não há sinal do gato em casa, os ratos fazem a festa, né? Só basta o gato chegar perto da casa para poder os ratos sentirem o cheiro e correr para dentro da toca, né? Sim. Eu gosto desse tipo de coisa porque lembra muito quando a nossa infância, né? Porque quando a gente é criança, a gente apronta muito, a gente faz muita besteira. Só que quando o pai e a mãe não estão em casa, é mais legal. A gente faz mais, a gente apronta mais. Quando o pai e a mãe chegam em casa e a gente tem que fazer, opa, vamos deixar a casa arrumada, né? Porque, na verdade, existe uma questão. E você foi coordenadora do ProArmas aqui em Santa Catarina, aqui em Balneário Camboriú. Tem uma questão que eu acho interessante. Nos Estados Unidos existe, eu acho que é a segunda emenda, né? Isso, segunda emenda. Que é a emenda das armas. Uhum. Que eu sempre confundo a das armas com a da liberdade de expressão, que eu não sei qual é. A segunda emenda, ela diz que todo americano tem o direito à legítima defesa. E o direito de arma, do cidadão ter arma, não é porque é para ele se armar, é para ele se proteger do próprio governo. É o que diz a própria emenda.
Eu queria entender esse contexto dentro dos Estados Unidos, porque a gente vê, por exemplo, grupos dentro, por exemplo, lá da Flórida. Tem a Gun Free Zone. Onde é que vai acontecer o atentado? Na Gun Free Zone. Onde é que vai acontecer isso? Na Gun Free Zone. Isso fica muito claro e evidente. O americano entende isso de uma forma clara, que existe a questão da arma, ela é importante pela questão da segurança da própria liberdade, da própria liberdade política, da liberdade do indivíduo? Sim, a primeira coisa que o americano pensa é na liberdade individual, que é a cultura deles. Nós somos... O indivíduo é a primeira liberdade que deve ter e depois o governo tem que trabalhar para proteger isso. O governo não tem que trabalhar para me dar liberdade, ele tem que trabalhar para proteger a liberdade que eu já tenho. Então, esse é o pensamento que eles são criados. Não tem essa coisa aqui no Brasil que, tomara que o governo me dê liberdade. não é assim. E também essa questão das armas é uma coisa muito natural para eles. Então, tem cada estado, né? Então, tem estados com diferentes legislações, mas, por exemplo, na Flórida, no Texas, é muito natural você ter arma, você andar com arma. Então, eles já têm essa cultura, não é aquela coisa que eles ficam pensando, nossa, mas se a gente não tivesse direito de arma? Eles nem pensam, porque é um direito que eles têm e tá na Constituição. E quando alguém vem e ameaça isso, aí eles pensam, opa, como assim? Porque olha o que aconteceu durante os debates ali, o Trump e a Kamala Harris. Ele falou, ela vai querer tirar o direito de vocês de ter arma. Ela falou, não, eu nunca faria isso. Aí ela já mudou o discurso, eu não quero tirar suas armas. Porque é um discurso muito, é uma coisa muito radical pro americano tirar armas. E aqui no Brasil, em pouco tempo, porque não faz muito tempo que nós não podemos ter armas ali, 2003 ali, que foi o Estatuto de Desarmamento. Foi dia 25 de dezembro de 2003, foi uma afronta, porque foi no Natal. Nossa. Os caras fizeram isso no Natal, cara. E antes disso, tinha até uma cultura armamentista aqui no Brasil. Então, em pouco tempo, eles conseguiram destruir totalmente isso, sabe? E nos Estados Unidos, eu não vejo que é uma coisa que acontece porque... claro, a liberdade está sempre ali. A gente tem que sempre, assim, lutar pra não ir embora. Mas eu não vejo uma coisa que os americanos desistiriam tão fácil. Eles estão muito agarrados na questão da liberdade individual, seja por qualquer coisa, seja por arma, seja por free speech, liberdade de expressão também. Então, é uma coisa que eles têm enraizado neles mesmo. Pois é, mas agora vamos lá. Temos aí algumas questões interessantes sobre Estados Unidos. Califórnia. Você tem numa costa dos Estados Unidos, que é a costa oeste, o antagonismo daquilo que não pode ser feito. Lá, quer dizer, chegaram ao ponto de aprovar uma lei, por exemplo, que você está liberado a roubar. Até $80, vai lá, vamos embora. Você tem ali, por exemplo, leis que beneficiam totalmente moradores de rua. Por exemplo, a questão da moradia. Lá é obrigado o Estado dar moradia para o cara. O que vai acontecer? Migração de mendigos vão ocupar essas moradias e vai ficar um êxodo de mendigos dos Estados Unidos inteiro para lá, esperando por moradia. Isso acaba acarretando um problema muito sério. Da mesma forma, a legalização de drogas. Se o Estado é mais legalizado, você vai ter migração do monte de maconheiro, um monte de drogadito, tudo para lá. Esse exemplo hoje do que é a Califórnia tem se mostrado para o americano comum um exemplo daquilo que não pode ser feito. Como é que isso é visto dentro dos Estados Unidos? O ápice foi na pandemia, quando a Califórnia fecha tudo, todo mundo tem que vacinar e tal. E a Flórida tava todo mundo, vamos fazer o que quiser porque nós somos livres, né? O governo não vai impor nada. E aí a galera começou a ir pra Flórida. A galera de Nova York também, que é um estado mais democrático, começou a ir pra Flórida. Então teve muita essa migração das pessoas buscando a liberdade na Flórida e também indo pra lugares onde os preços são menores, né? Que ali os preços na Califórnia, questão de moradia e tal, subiram muito. E também buscando a segurança, né? Porque aquela lei que você mencionou, $950 você pode roubar, não é crime. Aí é só a terceira vez que tu fizer isso, aí tá bom, agora a gente vai te prender. Agora já tá demais. Mas e aí teve uma questão de roubos. Cara, é de rir mesmo. Mas enfim, continua. Chega a ser engraçado, porque você vê os vídeos e pensa, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí as pessoas começaram a pensar, nossa, que loucura, né? Então agora a lei já foi revogada, mas foi aquele teste, tipo, nossa, não deu certo mesmo, vamos dar uma segurada aqui. E você consegue muito ver cada estado, as leis. Isso é o bom do sistema dos Estados Unidos, que cada lei pode ter os seus estados. Porque você consegue ver o que funciona e o que não funciona. Então, será que a gente faz essa lei na Flórida? Não, na Califórnia não deu certo.
Então, também na Califórnia tem muito problema de drogas nessas cidades democratas maiores. E é uma coisa que o Trump falou que ele já quer arrumar. Ele falou, eu vou trabalhar com os prefeitos e governadores democratas pra gente acabar com isso, pra melhorar a segurança em todas as cidades democratas também. Então, é uma coisa que o Trump tá muito favorável em fazer, que é a questão dos imigrantes ilegais e a questão das drogas também, ele quer melhorar muito. Mas o americano percebe sim, sabe? Então, só que a Califórnia, por um outro lado, é um estado muito lindo. Então, acho que as pessoas ainda gostam de morar lá, mas tem, apesar da... Até a Ana Paula Henkel, que mora lá, ela sempre fala, apesar das leis aqui, o estado é incrível e é lindo. Então, acho que se você tiver o dinheiro pra viver numa vizinhança melhor ali, a elite consegue viver na Califórnia, mas as pessoas que talvez estejam mais à margem ali, preferem se mudar. Uma coisa que me chamou a atenção sobre a Califórnia, vamos lá. Eu vi o mapa dos Estados Unidos no fim de todo o processo eleitoral. Eu peguei o da Califórnia e abri e me assustou, porque a Califórnia inteira, assim, ó, tirando aquela parte da costa, bem onde é o litoral, onde estão as principais cidades, Sacramento, São Francisco, Los Angeles, toda aquela faixa ali vermelha, azul. O estado inteiro para o interior vermelho. Quer dizer, apesar disso, que, claro, os delegados da Califórnia, quem definiu foram as cidades, digamos, maiores, que têm maior população, estão na costa, concentradas na costa. Mas a Califórnia, de um modo geral, de um contexto amplo, como a gente observou, eles são conservadores e extremamente republicanos também, né? Sim, sim. Um exemplo é Ronald Reagan, né? Ele foi governador da Califórnia. Então, se você pegar um tempo atrás e pensar, opa, a Califórnia já foi bem mais conservadora, mais republicana. Só que tem aquela coisa que eu acho que, como o americano tem essa liberdade de ver que cada estado tem as suas leis e tal, os democratas pensam, e essas pessoas mais esquerdistas, mais extremas, assim, elas pensam, a Califórnia é um lugar onde a minha pauta vai estar sendo levada. Então, eles acabam migrando muito para lá. E aí, acaba essas cidades litorâneas, que tem mais população, decidindo o destino do estado todo, sabe? E é uma coisa interessante também esse sistema eleitoral, porque se não tivesse esse sistema eleitoral dos delegados, Nova York e Califórnia iam decidir, porque eles têm a maior população dos Estados Unidos. E aí, o governo sempre seria democrata. Mas, então, eu acho que é uma situação mais justa ali. Mas foi realmente muito interessante ver como foi uma onda vermelha ninguém esperava tanto, sabe? Até Miami. Miami, por anos, era uma cidade azul, que a gente fala democrata, e agora voltou a ser vermelha. E o mais interessante é que Miami é feito por cubanos. Então, você pensa, a pessoa saiu da ditadura e vota azul? Aí agora deu uma mudada, assim, eu achei bem interessante isso. Porque, na verdade, é uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu pego o exemplo da Polônia. Que a Polônia é um país que lá os caras atiram imigrante na fronteira, eles não querem saber de imigrante no país. E a questão da defesa, por exemplo, das liberdades, eles têm escolas de tiro no primeiro grau, para criança. Né? Quer dizer, você vê lá uma menina de 10, 11, 12 anos com uma escopeta aprendendo a atirar, aprendendo o calibre, aprendendo o tamanho do estrago que faz cada tipo de munição. Aí você vê esse exemplo do que é a Polônia, e aí você aplica isso para os Estados Unidos, você aplica isso para esses estados que são mais liberais, vamos dizer assim, no amplo sentido liberal mesmo, né, do americano, né? Porque no Brasil liberal é liberal na economia e acaba sendo mais direita. Aí você vê esse valor que é aplicado, que esses caras, por exemplo, o cubano que fugiu dentro de um bote, que teve que enfrentar um mar com um tubarão e chegou nos Estados Unidos, esse cara, ele sabe do valor da liberdade. Ele sabe que o país dele foi solapado por uma ditadura. Então, por consequência também, eu vejo que esse cara, ele sabe do valor de verdade da liberdade. Que nem, por exemplo, o polonês. O polonês, ele está aprendendo a se defender por uma questão lógica, porque ele sabe que a liberdade dele está uma geração de ser perdida. A gente não falou da questão do armamento no Brasil? 2003, 2002 era liberado. Bastou 20 anos, 21, 22 anos de uma legislação totalmente desarmamentista para a gente perder essa característica nossa armamentista, né? Sim, foi uma questão, assim, do nada, muitos brasileiros na ilegalidade e perdendo toda a cultura que a gente tinha ali, que já era armamentista. E essa questão realmente dos cubanos e venezuelanos que vão para Miami, eles sabem. Às vezes,
eu fiquei pensando, tá, mas como que eles votam azul, né? Todos esses anos, agora foi a primeira vez. Mas eu acho que às vezes eles não ligam tanto a política local e ali os prefeitos, as pessoas com a ideologia. Porque realmente, às vezes, eles não fazem campanha falando de ideologia, sabe? Então, às vezes, eles não ligam, pô, se eu votar à esquerda, pode ser uma coisa muito mais socialista. Porque eles não usam esse discurso socialista que eles escutavam no país deles. Eles usam um discurso progressista, que é, liberdade, de você ser quem você é, ideologia de gênero, essa coisa que às vezes engana, mas na verdade tudo no mesmo saco, né? É aquele caráter dialético que a gente conhece bem da esquerda, né? Eles têm que trocar o nome, eles têm que trocar a roupagem para parecer uma coisa nova, né? Eu até acho interessante aquela chefe de cozinha argentina que está no Brasil, a Paula Carosella, falando, não, porque o socialismo já acabou. O socialismo caiu com o muro de Berlim. Agora estão tudo lutando contra os moinhos de vento, né? Falando daquele jeito dela, mas eu acho engraçado que o pensamento que o esquerdista quer que a gente acredite é justamente esse. Sim. Né? Pronto, caiu o muro de Berlim, acabou, não existe mais essa porcaria. Não, muito pelo contrário. Eles entregaram a questão econômica porque a pauta cultural já estava na mão deles. Sim. Hollywood está na mão deles, os jornais estão na mão deles e está tudo na mão deles. Aí fica fácil fazer revolução, né? Sim, as pessoas estão percebendo há pouco tempo, né? Agora, opa, perdemos essa guerra, né? Aqui no Brasil, a guerra da cultura foi perdida, temos que voltar aqui, né? Mas lá nos Estados Unidos ainda eu vejo que tem dos dois lados, sabe? A guerra tá ainda on. Algumas palavras devem falhar para ti na hora de falar em português. Falha. Não, pois é, mas é interessante a gente observar isso, sabe? Porque, Marcela, a gente tem acontecendo esse fenômeno da guerra cultural. Só que, por outro lado, cara, eu vejo uma coisa que é o seguinte, a cultura, assim, a verdadeira cultura é mais ou menos como se fosse uma fagulha em chama, que nunca se apaga. Ela tá lá, tá cristalizada. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tá falando da hegemonia da Globo em 40, 50 anos. Nos Estados Unidos, a gente tá falando de Hollywood. Hollywood faz filme desde a década de 20, né? Vamos lá, 20, 30, né? Aí tem a MGM também, tem outras companhias de cinema que também fazem todo o material de aporte cultural. Só que, por outro lado, por mais que fique cristalizada a verdadeira cultura, a cultura ocidental, a cultura dos clássicos, a cultura até da música clássica, né, daquilo que realmente tem uma qualidade, daqui a pouco você passa um período histórico, cara, aquilo volta. Eu acho isso muito doido, né? E você acredita que esse tipo de fenômeno, ele tá voltando a acontecer de novo? Porque eu tô começando a ver, por exemplo, você abre o Spotify, a artista mais tocada no Brasil, Anitta. Você conhece alguém que escuta Anitta? Você conhece alguém que ouve Pablo Vittar? E nem é por causa do meu círculo, assim, pensando bem... Não! Baixou, acabou a fama, parece. Não acabou a fama, mas deu uma baixada naquele boom que teve no começo. Realmente. Mas aí, por outro lado, vamos lá. Não, mas, pô, vai num chão de fábrica. Os caras escutam sertanejo. Os caras escutam, sei lá, Milionários é Rico, entendeu? Você não vê esses caras no topo de parada. Mas parece que existe uma imposição de um pessoal, de uma agenda que tá querendo falar, não, os melhores do Brasil são esses caras aqui, bota pra escutar, beleza. É aquela coisa, eles falam mais alto, mas a realidade é outra. Eles falam alguma coisa aqui, mas tão alto que você pensa que essa é a realidade. Quando você vai olhar, não é. O Gustavo Lima falando que quer ser presidente do Brasil, todo mundo, uhul. É porque as pessoas escutam Gustavo Lima, um cara conservador de direita ali, e na real, se a Anitta falasse, todo mundo ia falar, vai dormir. Tá, mas você votaria no Gustavo Lima? Não. Não, vão me cancelar, corta essa parte. Eu botei uma casca de banana e escorregou, tá? Eu posso limpar o teu problema, tá? Eu votaria. Votaria, por quê? Cara, vamos lá. Chega no segundo turno, Gustavo Lima e Lula. Não, com certeza. Sim. Votaria. Exatamente, entendeu? Então, claro, dentro de... Cara, eu vou... Tá, vamos lá. Se é pra fazer cancelamento, faça um corte disso que eu tô falando. Eu votaria no Ciro Gomes. Contra Lula? Agora vamos ver. Tá ótimo. Ufa, entendeu? Agora explicou muito bem. Tudo depende de uma questão de corte. Sim. Entendeu? Se você fizer um corte dentro disso, beleza. Agora, pô, você fala, eu voto no Lula. Não, nunca. Cara, o Lula vai pro segundo turno com o cara do PSTU. Meu filho, eu pego um avião,
e vou para Miami também. Eu pego a minha esposa, que tem cidadania alemã, eu vou morar na Europa, entendeu? Com a minha filha. Mas existe toda essa questão, né, política e existe também aquele contexto da polarização, né? Você falou uma coisa interessante. Estados Unidos só tem democrata e republicano. Eu sei que existem outros partidos menores, existem liberdades de formação de partidos, inclusive em termos municipais e estaduais. Por exemplo, eu quero fundar um partido no Brasil. Tem que ser um partido nacional, ele tem abrangência nacional. Nos Estados Unidos eu posso fundar um partido municipal, posso fundar um partido estadual. Da onde que veio esse conceito de liberdade mesmo do americano ter essa possibilidade, por exemplo, de ter outros partidos, só que, no entanto, como é que você vê o seguinte, com tanto partido, por que existe só republicano e democrata no final das contas? Eu acho que o bipartidarismo foi ali a intenção de ser uma coisa bipartidária. E tem ali o Partido Libertário também, conheço pessoas que votaram no Partido Libertário, sabendo que não é um partido que tem força e tal, mas é o que eles acreditam, eles vão votar. Então, tem essa liberdade, claro, não é aquela coisa... Também tem a diferença. Aqui no Brasil, os partidos se criam pelo dinheiro. Tem muita verba pública para ter dinheiro. 33 partidos aqui no Brasil, se eu não me engano. São 33 ou 35. Pois é. De vez em quando surge partido, geralmente de esquerda. E aí, pra pegar dinheiro, porque aí o partido não faz nada, só manda um candidato ali. E lá nos Estados Unidos eu vejo que é uma coisa muito mais, não pelo dinheiro, uma coisa mais, não, vamos criar um partido libertário aqui, a gente vai fazer nossas pautas. Mas claro que ali os libertários, se não for votando libertário, vai votar republicano. Então, tem essa liberdade aí, mas quem tem força realmente são os democratas e republicanos, porque essa ideia do bipartidarismo é muito mais forte, assim, apesar da liberdade de ter outros. Mas é isso que me chama a atenção, sabe? Porque a ideia da criação da democracia é que várias vozes da sociedade tenham a força e tenham poder para que cada uma delas se alternem. A democracia ela não diz respeito à liberdade, a democracia não diz respeito a absolutamente nada. Basicamente diz respeito à alternância de poder para evitar com que existam ditadores, né? Só que, no entanto, a própria democracia, como diz o Hans Hermann Hoppe, é o Deus que falhou, né? Porque, se você for ver, é possível você votar para entrar no socialismo. Mas uma vez que você vota em candidatos socialistas, você não consegue mais sair do sistema. Venezuela está aí mostrando isso, né? Não a brasileira é perfeita, mas algumas democracias Xandão. falham, né? Tá bom? Vai, continua. E os Estados Unidos é mais uma república, né? Que é a questão não tanto a voz do povo ali, o voto diretamente do povo escolher, mas tem essa questão que as eleições são indiretas, e é o governo trabalhando ali pelo povo, não simplesmente o povo escolhendo governo cada eleição e tal. Então, acho que até funciona melhor pelo sistema de eleição, por ser uma república, e nenhum sistema é perfeito, mas ali o sistema dos Estados Unidos funciona muito melhor que a democracia. Tá, mas vamos lá. Eu quero só entender uma coisa. Por que o sistema de república deu certo nos Estados Unidos? Porque, cara, eu penso uma coisa, tá? O Brasil, até enquanto era monarquia, as coisas funcionavam. Existia a herança patriarcal de Portugal, aquela coisa do favorecimento que o cara é meu amigo, existia. Só que não existia, por exemplo, Randolphus Rodrigues, namorados da ex do Bonner, não existia aquele lá de Minas, lá que parece o burro do Shrek, esqueci o nome. O que parece o burro do Shrek, o Janones. Isso. Não existiam figurões que nem esses caras naquela época, entendeu? Só que o problema é que, eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, se uma Erika Hilton tentar concorrer, pode ser pelo Democratas. Não consegue. Não consegue. Entendeu? O que você vê que foi o elemento chave, o fator fundamental e preponderante para que nos Estados Unidos, não só bipartidarismo, mas a república de fato funcionasse? Eu acho que assim, a cultura deles casa muito bem com a forma de governo, mas se for pegar os pais fundadores, eles eram geniais. Se você for olhar a Constituição, tantos anos atrás, eles previram tantos problemas que iriam acontecer, que não tem na nossa Constituição, e aí você pensa, nossa, como é que esses caras pensaram nisso hoje, que isso ia acontecer hoje, que alguém ia tentar roubar a liberdade de expressão hoje, e a Constituição garante
tudo isso que eles iam tentar roubar, sabe? Então, eu acho que ali os pais fundadores foram realmente iluminados por Deus para fazer a Constituição americana. E eu acho que é uma coisa muito divina, assim, dos Estados Unidos terem vindo, assim, os cristãos para cá e ser um país fundado com essa ideia de Deus, os direitos são dados por Deus e não pelo governo, e a gente vai criar uma Constituição aqui só para garantir, porque lá na frente vão ter uns canalhas que vão tentar tirar isso de nós, sabe? Então, eu vejo muito isso. Eu daria o crédito aos pais fundadores, sabe? Dessa questão ter dado certo e pelo pensamento genial deles naquela época. Porque também, vamos lá. Eu também vejo dessa forma, mas eu vou baixar agora aqui o professor da UFSC, tá? Eu vou ter que dar eu vou dar uma esquerdada porque eu vou levantar a bola pra você cortar. Não foi por algum acaso a herança imperialista dos Estados Unidos que causou, que fez com que os Estados Unidos se transformassem no paladino cultural e econômico do mundo? Não foi a exploração, a política do Big Stick americano de entrar com o plano Marshall na Europa e reconstruir a Europa e fazer a Europa pagar juros para eles? Não foi a política do macartismo que entrou nos países da América Latina e depois, por exemplo, Salvador Allende, e tirou um monte de esquerdista, como o Brasil? Não foi isso que tornou os Estados Unidos assim esse país malvadão? Bom, antes de tudo isso, os Estados Unidos já era great, né? Já era grande antes de todas esses imperialismo que eles falam, de oprimir outras countries, países, para ajudar o nosso aqui. Então, e também tem que pensar que os Estados Unidos teve ali a depressão de 1929, também quebrou, também precisou ter ali E eu acho que a Constituição e o sistema que isso foi feito permitiu que, principalmente a liberdade de mercado que eles têm, eu acho que o conceito de um mundo livre sempre permitiu que o mercado se restabelecesse, independente de tudo. E se não tivesse tido... Aqui é uma suposição minha, se não tivesse tido toda essa opressão de outros países, os Estados Unidos também seria grande, teria uma economia boa, porque o free market, o mercado livre ali, é o que deixa as pessoas se reerguerem independente de qualquer coisa, sabe? Então, eu vejo assim, e também, por outro lado, os Estados Unidos foi um grande propagador da democracia e da liberdade de outros países, e ajudou, em contraste com isso, ele ajudou muitos países a saírem da opressão de ditadores, e até hoje ajuda, tentou, né, mandou bilhões ali pra Venezuela, pro Guaidó tirar a ditadura, e ele aconteceu ali corrupção também, mas até hoje os Estados Unidos ajuda muito mais o mundo livre do que prejudicou ou oprimiu, de alguma forma. Eu vou te dar um exemplo. Você já esteve no Panamá alguma vez? Tive em conexão de voo. Tá, então não conta, né? Mas a cidade do Panamá é uma coisa incrível, assim. Parece Balneário Camboriú. Prédios altos, tudo. Tanto é que muitos engenheiros de lá vieram pra cá ajudar na projeção de prédios, né? Mas você olha aquilo, cara, é uma cidade maravilhosa. Eu tenho vontade de morar no Panamá, né? Até porque é um hub para o Caribe e tudo, né? Mas tem uma questão que eu vejo que é muito interessante. Esses países onde teve essa política do Big Stick, né, que entraram com uma doutrina americanizada, por exemplo, o Chile. Porra, o Chile é um país fantástico. Né? Você vai para Santiago do Chile, cara, você anda naquelas ruas lá, se sente seguro, prédios bonitos, ruas arborizadas, vias largas. Foi se deixado uma cultura de liberalismo econômico que beneficiou esses países, né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Me fala um país que ficou rico negociando com a China. Silêncio. Silêncio. Agora, os países negociando com a China são realmente os países mais pobres, né? Que eles estão colocando as garras aqui no Brasil, inclusive, pegando muitas terras e tendo ali o domínio, mas ficar rico só a China ficou. É isso que eu acho interessante, né? Eu gosto muito, por exemplo, porque aquela velha história do Decálogo de Lênin, né? Que ele coloca todos os planos, né? E no final ele fala, né? Tipo, acuse os que somos, né? Quando você, por exemplo, fala, eu gosto muito de ver esse professor, por isso que eu fiz agora uma brincadeira contigo, imitando, né, o cara, né, o professor da USP, mas tem uma questão que eu vejo muito interessante. Eles acusam os Estados Unidos de serem imperialistas, porém, por outro lado,
Se tem um país que é imperialista no mundo, é a Rússia. Se tem um país que trabalha do ponto de vista predatório do mercado, é a China. Ou seja, é uma forma deles acusarem, dos comunistas, dos socialistas, da esquerda, acusar os Estados Unidos daquilo que eles de fato são, né? Exatamente. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é exatamente isso. E agora eu acho que também o Trump vai dar uma segurada na China, é uma das pautas principais dele, é começar a ver países como o Brasil, por exemplo, tá negociando muito com a China tarifa. tarifa. Então eu acho que vai dar uma segurada, até porque o crescimento da China não tá sendo tão expressivo nesses últimos anos. Eles estão mais ali tentando agarrar e pegar os territórios desses países pequenos para ter ali uma força a mais. Mas realmente os Estados Unidos vai dar uma pausa nisso, pelo que eu vejo. Agora o Trump é uma das pautas principais, além da imigração. Mas a China, sim, o que ele vai fazer muito é colocar tarifas nesses países, eu acho, inclusive no Brasil, que negociam muito com a China. Tá, e aí agora eu quero entrar num ponto que eu vejo que é fundamental desse programa. Trump assumindo. Como é que fica pro Brasil? O que você... Eu quero que você faça um prognóstico mesmo. Como é que fica Alexandre de Moraes? Como é que fica Lula? Como é que fica Bolsonaro? E como é que fica toda a estrutura de poder no Brasil? Até porque para o Trump poder fazer os investimentos que ele quer no Brasil, não vai ser num governo aliado ao Foro de São Paulo, né? Sim, primeiro a gente vê que a gente pega ali a informação que o Brasil tem proporções continentais. Então, o Brasil é o país da América Latina. Então, assim, é importante. A Argentina tá indo muito bem com o Javier Milei e tal. Mas São Paulo digamos, tem o PIB e a população da Argentina, assim. Então, o Brasil é muito importante, independente do governo. E eu acho que o Trump fez uma coisa pessoal disso. Porque, por exemplo, o Jason Miller, que é muito próximo do Trump, veio pro Brasil. A Polícia Federal prendeu ele em inquérito. Ah, por que você tá aqui com o Bolsonaro e tal? Aí começa a ficar pessoal, sabe? Aí, o que aconteceu com o Elon Musk? O Elon Musk tava com o Twitter aqui, Alexandre de Moraes foi lá e o Elon Musk é o brother do Trump. e também aí pegou os recursos da Starlink, isso não é nem imaginável para um americano. O juiz da Suprema Corte tá querendo punir uma empresa, e aí a empresa não tem dinheiro em conta, ele vai lá e pega da outra empresa. O dinheiro da outra empresa que é do mesmo dono, mas não tem nada a ver, porque ele tem alguma coisa pessoal contra o dono da empresa. Então, o Trump viu que isso é pessoal e ficou pessoal pro Trump. Então, a primeira coisa que ele já falou, ele falou assim, o Brasil cobra muitas tarifas nossas. Então, eu não tenho problema em começar a cobrar deles. Então, economicamente, pode realmente ficar ruim, que é a coisa que o Haddad e o Lula já estão fazendo. Então, acho que o que eles mais conseguirem fazer pro Brasil ficar ruim, eles vão fazer. Então, assim, eu acho que pra nossa economia não vai ser muito bom se eles não cederem ao que o Trump quer agora. Então, ali tem... É porque ali a gente fica na boa vontade, esperando a boa vontade do Lula aqui, por exemplo. Não, eles vão nos sancionar, a gente vai ceder um pouco. Ou ele não vai ceder, sabe? Uhum. Então tem essa questão. O Trump tá disposto a pôr tarifas, mas eu acho que não... Essa coisa da negociação do Lula com a China, ele não vai conseguir nesses próximos anos. Mas a questão do... dar uma segurada no que estão fazendo aqui no Brasil, eu acho que ele vai conseguir através de pressão econômica, se o Lula ceder aqui desse lado. Que aí é incógnita até. A incógnita, que eu não quero nem falar da Suprema Corte, mas digamos do presidente, se vai ceder. Uhum. Pois é, né? E, bom, se nem nós brasileiros sabemos do que passa na cabeça do Lula, eu quero imaginar, então, o que o Trump pensaria também, por exemplo, né? Eu acho que fica muito vago a gente hoje tentar, né? Até eu acho interessante a tua resposta, porque fica muito difícil a gente conseguir criar qualquer tipo de cenário, sendo que, por exemplo, a gente tem em 2026 eleição no Brasil, Bolsonaro, a gente não sabe se estará elegível ou não, né? Embora tudo aquilo que o Olavo de Carvalho falou está se concretizando, né? Que o Bolsonaro hoje está vivendo da caridade de seus inimigos, né? Exatamente. Quer dizer, eu quero ir na pós do Trump, ele tem que chegar lá para o Alexandre de Moraes. Xandão, me devolve o passaporte. Eu sei que você me odeia, mas eu só queria ali rapidinho. Não, e detalhe, né? Para conversar com o Trump e para tentar criar uma estratégia para tentar ferrar o próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, será que ele vai deixar? Olha, é aquela questão, eu não sei o que passa na cabeça de um psicopata, mas... porque
Vou deixar pra não ficar tão escancarado que a gente tá perseguindo ele politicamente, mas eu acho que não vai deixar não, vai ficar, não, se aquieta aí que você tá sendo investigado por tentar dar um golpe. Mas também por outro lado, eu vejo que, porra, cara, como é que eu explico pro gringo? Eu quero que você me explique isso, tá? Porque eu já tentei fazer isso. Eu tenho uma preposta que trabalha comigo na República Dominicana, tava visitando ela, daí eu conversando com ela, e eu expliquei pra ela que o Brasil é uma ditadura. Daí ela, como assim o Brasil é uma ditadura? Falei, não, daí eu expliquei pra ela pela questão toda do judiciário, tal. Ela olhou pra minha cara, quer dizer que os juízes é que mandam no Brasil? Eu falei, sim, o presidente tá lá, beleza, mas quem manda no Brasil é uma corte. E eles fazem o que querem, e eles são mandados também pelo executivo que nomeia, né, que cria um vínculo. Ela olhou pra minha cara e falou assim, meu Deus, eu não acredito. A minha pergunta é, como é que você explica pro americano que a gente está vivendo uma ditadura? Eu tento explicar, eu sempre tento explicar, assim, começando por partes. Quem geralmente entende é a galera que faz direito lá nos Estados Unidos. Que são os americanos que estão estudando direito, aí eles têm essa curiosidade, sabe? Então eu vou lá, explico, Suprema Corte, aí eles pensam, a Suprema Corte tá tendo posturas de ditadores e tal, estão sendo os protagonistas da ditadura no Brasil. Como é que tira eles? Aí eu falo, então, aí tem a outra parte, que é o Senado foi feito, que é o mecanismo de checks and balances, o mecanismo da balança. O Senado foi feito pra isso. Não, eles estão abusando. Só que aí você vai pegar o presidente do Senado e ele tem processos contra ele para serem julgados pela Suprema Corte. Então fica um círculo vicioso de um querendo o favor do outro e ninguém faz nada, porque se fazer contra o outro vai ser prejudicado. Então, eu não vejo saída disso. Eu falo, eu não vejo saída disso e eles ficam bem pensativos e pensam, o sistema é falho, o sistema de balança, de checks and balances falhou aí. A nossa Constituição falhou nisso, sabe? É porque eu acho que quando Montesquieu pensou no sistema da tripartição de poderes, ele não imaginou, por exemplo, que essa ideia fosse brasileirada, né? Que tem uma coisa interessante, tá? Eu vou contar isso pra ti. Acabou que eu acabo tomando um pouco do espaço também, mas tem coisas que eu acho que é interessante. Eu tenho uma teoria, cara, que é a seguinte. O brasileiro tem a capacidade de bostilizar tudo, tá? Vamos lá. Você pega o sushi original do Japão. Cara, é uma coisa. Chega no Brasil, coloca cream cheese, cebolinha. O brasileiro faz aqui. Você viu o panetone de sushi que surgiu no Natal? O sushi tone, velho. Sim. Nem o diretor tá aguentando. O brasileiro tem uma capacidade de bostilizar. Se você pegar o estrogonofe, que é um prato russo, cara, é um prato feito de carne, que é só você jogar um creme de leite e tá pronto. Que é pra tropa, tudo mais. E isso é um produto meio que fácil de ser feito. No Brasil, o estrogonofe tem batata palha, tem não sei o quê. O cachorro-quente americano. Você pega o cachorro-quente, aquele pãozinho, salsicha e um molhinho. O brasileiro já bota purê, milho, já bota não sei o quê, e faz aquele hot dog de Guarulhos, de Osasco. Se você pegar o carnaval no Brasil, o carnaval é aquele baile de máscara que surgiu na Itália, para as pessoas, por exemplo, o plebeu, se sentir nobre por aquele período, fazer a festividade de entrar na quaresma, seguir a quaresma e celebrar a Páscoa. No Brasil, o que é o carnaval? Nada de nobre. Aí você pega o conceito... Exato. Aí você pega o conceito de Montesquieu e aplica no Brasil. Vai dar certo? Nossa, não. Exatamente. É o jeito abrasileirado de um sistema que era pra dar certo. Exato, né? Então, na verdade, não existe nada disso, né? Infelizmente, né? E é isso que me chama a atenção, sabe? Porque a partir do momento que cai a monarquia no Brasil, o Brasil fica sem rumo, é um barco à deriva, de fato. Só que, cara, você olha, por exemplo, o americano, cara, e você vê assim, pô, como é que pode, né? Um país que Alex Tocqueville, cara, sai da França, ele vê, cara, por que a França não dá certo? E ele vai para os Estados Unidos, ele pega, ele estuda e ele chega no ponto. É isso que eu acho interessante, né? E aí fica um beijo no ombro dos meus amigos católicos, né? Que na verdade o que deu certo nos Estados Unidos também foi o protestantismo, né? Foi. Eu ia dizer antes, eu pensei, não quero... Não, entra! Eu gosto de polêmica! Tá. Por favor, vamos! Eu ia falar isso, porque o que aconteceu? Ali os imigrantes foram para os Estados Unidos, os protestantes. Porque tinha ali a questão da... Tinha briga catolicismo, protestantismo na Europa, eles foram
para os Estados Unidos. E aí, o protestante, diferente do católico naquela época, tem muito mais essa... Como que eu posso dizer? Esse pensamento de dinheiro. A questão do catolicismo é muito mais, a gente tem que permanecer humilde, não pode ter ganância e tal. O protestantismo já é mais liberal quanto a isso. Já, não, Deus quer que você tenha dinheiro, que você trabalhe, tenha dinheiro, tenha uma vida boa e tal. E o catolicismo talvez ficou uma coisa, não, tem que ser mais humilde, uma interpretação diferente da humildade do que eu tenho. Mas, não, a gente tem que ser mais humilde, tem que... não pode ter ganância. E aí, os Estados Unidos cresceu, porque o protestantismo foi ali, não, vamos fazer isso. Eles construíram ali Tem o catolicismo também que construiu universidades e tal, mas ali foi muito, tipo, Harvard... foi muita questão de vamos investir na educação, não que o catolicismo não fez isso, mas eu tô falando da questão do dinheiro, um pensamento mais dinheirista, eu diria, sabe? Um pensamento de crescimento econômico, eles tiveram mais. Então, isso foi talvez um ponto-chave também para os Estados Unidos ter tanto crescimento econômico. Concordo plenamente, né? Tanto é que o capítulo 2 do livro Da Democracia na América, do Tocqueville, é inteiramente dedicado ao protestantismo. E o que eu acho mais interessante, Tocqueville era católico. Desculpa, meus amigos católicos, né? Mas, vamos lá. Estamos chegando no final do programa, tá? 5 minutinhos. Eu gosto de deixar, Marcela, o final do programa para o convidado. O que eu faço geralmente, tá? Eu deixo aí os minutos finais para você falar o que não foi dito. Mas falar aquilo que eu não consegui. Eu chego a algum ponto que eu não falei, mas você quer. Tá? Eu já deixo claro para nossa audiência que a gente deixou uma procuração assinada por você em 2 vias, que está aqui no programa, que eu não me responsabilizo pelo que você for falar agora. Então, está contigo. O que não foi dito no programa que você gostaria de ter dito? Eu vejo que uma curiosidade que muitas pessoas me perguntam em relação aos Estados Unidos agora, o novo governo do Trump, como é que vai ficar pra gente ir pra lá? Como é que vai ficar pros imigrantes? E uma coisa que eu sempre tenho que explicar, que as pessoas têm que dividir imigração ilegal e imigração legal. Então, agora o que o Trump vai fazer? Ele vai fazer deportação em massa de criminosos. Tem muito criminoso que passou pela fronteira ilegalmente e é o que ele vai trabalhar agora. E aí tem a imigração legal, que são as pessoas que fazem o visto, vão pra lá trabalhar, vão pra lá estudar e tal. E é uma coisa que o Trump quer que as pessoas façam. Ele, inclusive, sinalizou que ele quer que estudantes como eu, que estão lá com visto de estudante, saiam da faculdade com um green card para poder trabalhar lá. Então, não é que os brasileiros ficam preocupados, as pessoas, nossa, não vou conseguir ir para os Estados Unidos. Inclusive, vai ficar mais fácil se você for uma pessoa que queira ir lá ou para turismo ou para trabalhar de forma especializada. Eu tenho uma habilidade, eu acho que vai ser bom naquele país. Vai ficar mais fácil para você conseguir um visto de trabalho, porque eles vão tirar todas as pessoas que estão lá ilegalmente, que talvez não tenham especialização, começando pelos criminosos, mas depois ele vai realmente ver até não que essas pessoas estejam fazendo ruim pro país, mas as pessoas que atravessaram a fronteira e estão trabalhando ilegalmente, lá ele vai deportar essas pessoas também, mas ao mesmo tempo vai aumentar muito a imigração legal. Então, eu acho que os brasileiros não precisam se preocupar com isso se você tá de bom coração, querendo ir para os Estados Unidos, ou eu trabalho na área de saúde, eu trabalho na área, enfim, e você quer tentar um visto de trabalho, eu acho que é a hora de tentar, porque vai ter espaço para você fazer isso, sabe? Para você ir lá legalmente. Se eu quiser, por exemplo, migrar para os Estados Unidos, Bruno, tá? Eu vou entrar nesse ponto que eu acho que é interessante esclarecer para a audiência, mesmo que de forma rápida. Por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos. Entrando com um passaporte com visto de turista, eu já fico ilegal. Existe uma dificuldade de você conseguir, por exemplo, um visto de trabalho. Eu te explico porque é o seguinte. Eu trabalho com exportação, tenho conhecimento de mercado e quero, por exemplo, abrir uma empresa lá, quero ter um escritório lá. É possível? É desburocratizado? Existem muitos meios, sabe? Quando você vai ver, nossa, tem esse visto, tem visto de habilidades especiais, tem visto, inclusive, se você fosse para os Estados Unidos, você colocaria que você tem um podcast que fala sobre política, enfim, qualquer coisa que você colocaria lá. Então, você vai colocando as suas informações, e você, essa é uma pessoa boa para daqui, essa é uma pessoa que quer empreender. Então, às vezes tem um visto que é... Eu esqueci, HB2, alguma coisa assim. Então, você vai pegar o teu currículo e eles vão pensar, nossa, uma pessoa boa que tem um currículo, que fez isso lá no Brasil e tal, e ela quer investir aqui. Então, vamos te dar a oportunidade, sabe? Então,
se pesquisar e ver todas as opções, em algum você vai se encaixar, sabe? Você que quer ir lá e contribuir com o país, você vai se encaixar, porque eles têm essas portas abertas, sabe? Mas aí, claro, tem aquela coisa, tem que investir em advogado, tem que fazer todo esse processo burocrático, é burocrático, mas não é impossível. Você pensa, o que eu tenho, sabe? Eu não tenho $500 mil para investir lá, o que eu tenho? Então, o teu currículo, às vezes, é muito bom e é o que eles querem, sabe? Então, eu acho que vale a pena tentar, se é realmente uma vontade, sabe? Fica a dica para você que está nos assistindo, então, que se quiser migrar para os Estados Unidos, né? Inclusive, se alguém, inclusive, quiser patrocinar esse programa e tendo algum advogado, alguma coisa que queira pagar, o podcast está à disposição. Entre em contato comigo, por gentileza. Marcela, queria te agradecer de verdade. Opa, obrigado, tá? Eu acho que eu já te conheci da época do ProArmas, né? Aí depois, poxa, bacana, né? Você tá vindo para cá, você tem a possibilidade de trazer essas informações dos Estados Unidos e trazer algumas coisas à clareza, né? Então eu agradeço de verdade o fato de você ter vindo aqui no programa, disponibilizado um pouco do teu tempo de férias no Brasil, né? Obrigado. Queria agradecer também você que nos assistiu aqui no Conversa Bruta, o podcast que você já sabe, o politicamente correto chora embaixo da cama, em posição fetal, e a mãe não vê. Se tudo der certo, a gente estará no próximo programa, agora em 2025, com um novo calendário de entrevistas e com novos convidados. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo Conversa Bruta. Valeu!